Olá, seja bem-vindo ao Linha de Frente. O espaço do Grupo Aratu é dedicado a gente debater grandes temas de importância para os baianos, para os brasileiros em geral. Tem um assunto que com certeza você que está assistindo já ouviu no noticiário e talvez seja um bom momento para a gente aprofundar. Esse assunto é reforma tributária. E para falar de reforma tributária, tem tantas vozes possíveis, mas talvez nenhuma tão qualificada como a voz desse baiano que está aqui conosco, Arnaldo Marques. Arnaldo, seja bem-vindo, é um prazer conversar com você. Você é PhD e como PhD você pode nos explicar os meandros da reforma tributária, só que mais do que PhD, mais do que doutor, ele também é uma pessoa que conversa com a população em palestras, em entrevistas, desmistificando muita coisa por aí. Seja bem-vindo, Arnaldo. Muito obrigado, Pablo. Boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui em Salvador, minha terra natal, trocando ideias sobre um tema extremamente relevante, Pablo, já que mexe com o caixa das empresas e com o bolso das pessoas, que são os tributos. Tem uma questão, quando a gente fala de assuntos tão complexos como esse, que é a autoridade de quem está falando. Aí eu vou pedir um tempinho para Arnaldo falar da autoridade dele no tema. É baiano, é consultor de empresas, é professor de pós-graduação e é PhD. Fala um pouquinho para a gente dessa sua trajetória profissional até chegar aqui hoje. Pablo, eu tive a felicidade de trabalhar aqui em Salvador numa empresa internacional de auditoria e consultoria tributária. Então, eu fiquei aqui no escritório de Salvador durante 9 anos. Depois, a empresa me convidou a ir para o Rio de Janeiro. Eu passei mais 3 anos no Rio de Janeiro. E depois, eu fui para São Paulo, porque os escritórios, eles são de um tamanho compatível com a economia local. São Paulo, 1/3 do PIB do Brasil, 1/3 da geração de riquezas do Brasil. O escritório, então, da empresa era muito maior. Isso me deu, assim, uma oportunidade de atender a clientes dos mais diversos segmentos, Pablo, de negócio, dos mais diferentes tamanhos, clientes nacionais, clientes internacionais. E, em paralelo, eu fui também trabalhando o lado acadêmico, eu fui fazendo pós-graduação em finanças na GV, mestrado em controladoria na Mackenzie, fiz doutorado numa universidade americana, porque eu sempre entendi que a academia com a experiência prática seria uma combinação perfeita, E de tanto estudar, eu comecei a escrever livros também, então já estou no 6º livro e assim como baiano, é sempre uma grande satisfação voltar a Salvador. Hoje eu resido ainda em São Paulo, mas minha família toda está aqui, para poder trocar essas ideias, experiências e, de alguma maneira, contribuir com os meus conterrâneos. Aí agora vem a parte da ajuda que ele pode prestar para a gente, para todos nós, leigos ou não, porque ele se aprofundou nessa questão tão complexa como é a reforma tributária. É de uma complexidade grande. Eu já começo, Arnaldo, perguntando a você, é fácil aplicar uma reforma tributária como todos ambicionam em nosso país? Não é fácil. Não é fácil porque o nosso sistema tributário é o mais complexo do mundo, porque são vários tributos, e com uma legislação que vem sendo alterada constantemente, o que naturalmente já induz ao erro, por conta das mudanças. Nós, no mundo inteiro, nós tributamos patrimônio, renda e consumo. Quando se fala de tributar o consumo, na verdade, a gente está falando de tributar a produção, a comercialização e a prestação de serviços. Porque na formação do preço nas empresas, eles consideram o custo, a despesa, uma margem para ganhar dinheiro e os tributos. E nós temos 5 tributos no Brasil, Pablo, que incidem sobre o consumo. 3 federais, PIS, COFINS e IPI, um estadual, que é o ICMS, e um municipal, que é o ISS. 5, e lá fora nós temos um apenas. Será que é possível, dentro dessa proposta atual, os 5 serem resumidos em um, ou ainda não dá para chegar nesse patamar? A ideia original era justamente essa, juntar esses 5,
transformar no IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, nos moldes do IVA, que é o Imposto sobre Valor Agregado que existe mundo afora. Um imposto, porque isso simplifica muito, né, o trabalho que as empresas têm de ficar apurando 5 tributos com legislações diferentes, com obrigações acessórias, entrega de declaração, entrega de demonstrativos e uma parafernália burocrática que envolve a prestação de contas com os fiscos, que nós temos 3, União, Estados e Municípios, e isso tem um custo indireto. O sistema tributário tem um custo indireto para as empresas gigantesco no Brasil. Então, a ideia era juntar tudo num só. Mas por que não se conseguiu fazer isso? Nós vamos ter 2. Um federal e um estadual municipal. Justamente porque desde 2019, que as propostas foram encaminhadas para o Congresso, vem se discutindo e você percebe claramente uma queda de braço entre os 3 entes tributantes. Por quê? Por uma razão simples. Ninguém quer perder o poder que tem sobre o seu tributo. Os municípios não querem perder o poder que tem sobre o ISS, os estados sobre o ICMS e a União sobre os PIS, COFINS e IPI. Quando na proposta veio a ideia de juntar tudo e dizer que é um tributo federal, os estados reagiram, entraram com outra proposta para o tributo ser estadual. E os municípios não apoiaram nenhuma nem outra, porque eles não querem que o ISS se junte com tributo algum. Porque fica difícil ter autonomia no controle e na gestão desses recursos. Exatamente, esse é o ponto. Aí eu venho uma pergunta, talvez seja a pergunta do milhão. Os legisladores, eles trabalham também com uma discussão, uma guerra de narrativas, para poder aprovar suas propostas, suas emendas, para poder aprovar uma lei tão importante como é a reforma tributária. E dentro dessa narrativa, uma que se colocou muito vai facilitar a vida do empresário, pode diminuir a carga tributária, só que eu também converso com você já me disse, Pablo, não existe almoço grátis de maneira nenhuma, e nesse caso muito menos. Quem ganha e quem sai perdendo nessa questão? Excelente pergunta. Nós temos hoje um indicador mundial em relação à carga tributária, né? Que é você pegar todos os tributos que são pagos e recolhidos para os governos sobre o PIB, sobre o Produto Interno Bruto, sobre o que se gerou de riqueza no país naquele determinado período anual. Então, no Brasil, esse percentual é de 35% do PIB. Significa que nós entregamos para os nossos governos 35% de tudo que a gente gera de bens e serviços de riqueza no país. Não é a maior carga tributária do mundo. Porque não a gente geralmente fala, até abril a gente está trabalhando para pagar o governo. Mas por que a gente acha que é tão caro pagar imposto no Brasil? Perfeito. Porque um outro indicador é relação carga tributária, bem-estar social. Ou seja, em relação ao Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, em que posição o nosso país está? Recente pesquisa aí, ranqueando 30 países, o Brasil está na 14ª posição em termos de carga tributária, ou seja, tem 13 que tributam mais do que a gente. Mas, em relação ao retorno, nós estamos em 30º lugar. Então, você veja que existe uma disparidade, né? Por isso que a gente reclama tanto de pagar tributo. E o pior é o seguinte, no curto prazo, nós não temos a menor condição de reduzir esses 35% do PIB. Por quê? Porque os nossos governos gastam mais do que arrecadam. E todos os anos a gente fecha com déficit, que é a diferença entre o que eu arrecadei e o que eu gastei. E esse déficit, esse buraco, é financiado com empréstimos. E só para você ter uma ideia, em 2022, cerca de 46% do orçamento da União foi para amortizar a dívida e pagar juros da dívida. E mais 25% para cobrir o rombo do INSS. Você está falando aí de 67%, 70% do orçamento que você já começa o ano sem esse recurso. Aí você tem mais algumas transferências obrigatórias para estados e municípios, não sobra nada para
o país investir. O resto é usado para custeio e investimento quase nada. Zero. Rapaz, Zero. Isso é impressionante. Agora, dos 34%, 35% dessa carga total que a gente paga, é impossível, você já falou, é impossível diminuir a curto prazo. Mas quais os reflexos dessa reforma em cima desse valor aí? Excelente pergunta. O que é que acontece? A ideia é baixar a carga tributária da indústria, que hoje está em torno de 47%, 50%. Então, na formação do preço, se o preço unitário fosse R$100, sem tributos, com tributo vai para quase 150. Para quase 150. A alíquota dos dois tributos que vão ser criados, a CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, que vai ser federal, e o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, que vai ser estadual / municipal, presume-se que vai ser da ordem de 27%. Ora, se hoje o segmento industrial é tributado a quase 50% e cai para 27%, vai ter uma redução. Mas vai ser essa redução exata lá na ponta? Você acha que vai diminuir o valor? Se os integrantes daquela cadeia produtiva, indústrias, atacadistas, varejistas, repassarem isso no preço, assumindo que eles vão repassar a redução da carga tributária no preço, nós vamos conseguir comprar bens e mercadorias mais baratas. Mas isso é bom para a gente. Isso é bom para a gente. Mas aí eu vou fazer o advogado do diabo, vamos para o outro polo. Você falou do segmento industrial que pode ter redução, mas algum outro segmento pode ter aumento. E aí? Com certeza. O segmento de serviços vai ter aumento de carga tributária. Por quê, Pablo? Não, como você falou no início, não existe almoço grátis. Nós vamos para um restaurante, 10 pessoas, chegou a conta, dividiu por 10, todo mundo vai pagar igualmente. Mas se metade diz que não vai pagar ou só vai pagar 50% da conta, você vai ter que redistribuir o valor da conta para as outras pessoas, porque o restaurante não vai lhe dar desconto porque metade não vai pagar, né? Então, se a indústria, as cadeias produtivas vão ter redução de carga tributária e a gente não pode reduzir os 35% do PIB, porque, na verdade, a gente precisaria até aumentar a carga tributária para cobrir o custo da máquina pública, legislativo, executivo e judiciário, né? A gente vai ter que jogar isso para alguém pagar, essa conta para alguém pagar. Aí você vai dizer, poxa, isso é justo? Olha, aparentemente até seria. Por quê? Porque a indústria sempre foi muito mais tributada do que serviços, tá certo? E essa é a realidade. Vai ganhar todo mundo? Talvez sim. Uma pergunta, e aí não sei se no momento dá para fazer esse tipo de cálculo. A gente percebe, como leigo ou não, imposto em cima de imposto aqui no Brasil. É imposto incidindo uma vez, incidindo outra. Quando chega na ponta, a gente já não sabe mais a quantidade e as alíquotas todas referentes. Perfeito. Quando tiver esse aumento em determinado setor de serviços, de produtos, de outros bens, ele vai ser integralmente sensível ao consumidor? Excelente pergunta. Veja só, a maluquice que existe no Brasil hoje. Você vai formar o preço na indústria. PIS e COFINS se tributam, os PIS e COFINS se tributam, não incide só sobre o preço. Vamos imaginar que a indústria formou o preço dela, custo, despesa e margem, R$100. Certo. Você vai calcular o PIS e COFINS, vamos dizer que a alíquota combinada seja 9,25. Então, 9,25 em cima de 100 vai dar R$ 9,25. Na verdade, vai dar R$ 10,19. Por quê? Porque você tem que fazer uma regra de 3 para embutir o PIS e COFINS na sua própria base de cálculo. Quando você aplica os 9,25, que você pega o valor encontrado e divide pelo preço sem tributo, dá 10,19% e não 9,25%. Aí você vai calcular o ICMS. O ICMS se tributa e tributa o PIS e a COFINS. Então, uma alíquota de 18%, na verdade, vai para 24 ponto alguma coisa. E o IPI? O IPI não se tributa, mas tributa o PIS, a COFINS e o ICMS. A alíquota de 10% vira 13 ponto alguma coisa.
E por isso que eu falei em quase 50%, se você somar as alíquotas que estão na lei, dá 37,25%. Mas se você considerar o efeito real desse cálculo por dentro, onde um tributo se tributa e tributa o outro, 37 vira 47,25% e vai cair para 27%. E vai ser o cálculo por fora, ou seja, vai acabar essa história de fazer tributo se tributar e tributar outro tributo. Respondendo à sua pergunta, então, você vai conseguir enxergar quanto de tributo você está pagando. Essa é a ideia. Tem um custo que os empresários falam, o pequeno, médio empreendedor fala, rapaz, tem um custo de pagar imposto. Não é só pagar o imposto, tem todo esse custo indireto de ter uma estrutura para isso. Vai diminuir isso? Olha só, em média, no Brasil, pesquisa do Banco Mundial, no planeta, no Brasil, uma empresa de porte médio gasta 1.510 horas de trabalho para cumprir suas obrigações tributárias. 1.510 horas. Uma empresa média. Sabe qual é a média mundial? 235. Quer dizer, mais de 7 vezes. 7 vezes. Como é que a gente vai competir com esse mercado globalizado? Excelente. Olha só, a gente não entende por que o produto chinês atravessa o planeta e chega aqui barato em relação ao nosso produto. A tributação sobre bens e serviços, a tributação sobre o consumo na Ásia é de 12%. Só esse valor? 12. O cara já sabe. 12. Aqui é 47, quase 50. Vai cair para 27. Vai Mesmo melhorar. assim? É mais do que o dobro. E aí, Pablo, veja só. Você pega hoje, quase 50% lá é 12%. Além disso, um funcionário lá não custa o dobro como custa aqui. Por quê? Porque lá não tem CLT. Lá a população da China é 7 vezes maior do que a população do Brasil. Você está falando de 1 bilhão e 400, 1 bilhão e 500 mil pessoas. Você acha que alguém está preocupado com o direito trabalhista? Rapaz, você está me descrevendo um cenário, eu vou fazer uma analogia com futebol que todo mundo vai entender. Vamos pensar que tem duas seleções, seleção do Brasil contra a China, seleção B e seleção C, não vou dizer nome de ninguém. A seleção B entra em campo, segundo as regras da FIFA, a seleção C entra em campo podendo fazer gol de mão, podendo estar com o jogador dopado e ainda com o juiz da partida usando a camisa do time. É mais ou menos assim? É. Não tem como a gente competir. E essa é uma preocupação forte, é por isso que o Congresso Nacional e o governo federal estão com essa vontade política enorme de aprovar essa proposta, que vai amenizar essa diferença. Porque, veja bem, você pega um produto asiático que o cara repassa 12% no preço, não tem o custo trabalhista que tem aqui, e você quer que esse produto chegue aqui no mesmo preço que o produto nacional? Não tem. Ou a gente racionaliza o sistema tributário, simplifica, já vai ser uma ajuda enorme, e tenta criar uma condição para, no médio e longo prazo, você fazer reformas outras, estruturantes, como reforma política, reforma administrativa, privatizações. Pablo, eu não conheço uma empresa privatizada que dê prejuízo. Por que tem tanta gente que fala mal de privatização? Olha só, por que eu falo bem da privatização? Pelo que eu vi acontecer no Brasil. A Vale do Rio Doce, antes de ser privatizada, era uma empresa que dava prejuízo. Uma empresa que dá prejuízo não distribui dividendos e o governo era acionista, controlador, não recebe dividendos. Não recebe imposto de renda nem contribuição social sobre o lucro. Privatizou-se a empresa. O que é que significa privatizar? Significa que o governo deixa de ser o controlador, mas ele não quer dizer que ele tem que deixar de ser acionista. Ele pode continuar com um percentual até relevante de participação. Aí a Vale cresce 20 vezes. Ora, uma empresa que cresce 20 vezes, cresceu o seu faturamento 20 vezes. Paga mais Todos os tributos sobre faturamento aumentam. Se ela começa a dar lucro, ela distribui dividendos, inclusive para o governo. Paga imposto de renda e paga contribuição social sobre o lucro. Se ela cresceu 20 vezes, ela gerou emprego pra caramba. Um país para crescer precisa de emprego. Por que, pessoal, que um país só cresce se tiver emprego? Porque emprego é salário. Salário é renda. Renda propicia o quê, Pablo? O consumo. De quê? Do que se produz, do que se comercializa e do que se presta de serviço. Então, um país precisa gerar emprego para ele poder crescer. Perfeito.
Eu estou conversando com o Arnaldo Marques e você está assistindo agora e você deve estar se perguntando, Pablo, você está conversando com um PhD, um homem que entende de administração, entende de tributos, entende de finanças, o homem é escritor, é professor de pós-graduação e está falando sobre a reforma tributária. Aí o cara vai olhar para a gente e vai, afinal de contas, a partir de quando isso vai valer? Olha só, eu disse hoje numa palestra que eu fiz que para melhorar primeiro vai piorar. Como é isso, Arnaldo? Já está ruim do jeito que você falou. Vai piorar ainda mais? Porque nós vamos ter um período de transição que só acaba em 2032. Então, assim, nós não vamos dormir num dia com os tributos atuais e acordar no dia seguinte com os tributos novos, sem os atuais. Nós vamos continuar com o que existe hoje, que no mundo inteiro é conhecido como manicômio tributário no Brasil, Meu Deus. Com esses tributos todos, e vamos passar a ter mais 3 tributos, a CBS federal, o IBS estadual municipal e ainda o imposto seletivo para tributar produtos que façam mal à saúde ou ao meio ambiente. Esse é um capítulo à parte, À parte, que a gente pode também conversar. E aí, os 2 sistemas vão continuar valendo e a partir de 2026 você começa a ter a redução das alíquotas dos tributos atuais e o aumento das alíquotas dos novos, até que em 2032 seja o último ano onde ainda existem os atuais e a partir de 2033 a gente fique só com os novos. Então, por que eu estou falando que para melhorar vai ter que piorar? Porque hoje a gente tem um sistema louco, tributário, vamos passar a ter mais tributos, continuar convivendo com esse, até que esse aqui seja extinto totalmente até 2032. Vamos falar sobre os casos sui generis, os casos específicos. Casos em que a tributação aumenta muito e casos que a tributação também vai ser zerada. Eu sei de alguns produtos que vai ter tributação zero. Quais são esses? Então veja, essa alíquota que eu mencionei de 27%, combinada da CBS e do IBS, é por conta de hoje nós temos algumas renúncias fiscais. O que é uma renúncia fiscal? É um incentivo fiscal. É o ente tributante parar de cobrar durante um período de tempo, total ou parcialmente, um tributo visando atrair investimentos para o seu território. São os famosos incentivos fiscais, né? Nós já temos alguns que vão ser extintos, mas na proposta que aí está de reforma tributária, por pressão aí de diversos segmentos, nós vamos ter alguns regimes diferenciados. Então, setores onde você vai ter uma redução de alíquota de até 50% para alguns segmentos e até 100% para outros. Então, por exemplo, a cesta básica, redução de 100%, educação, saúde, transporte, são exemplos aí de segmentos que você vai ter redução. Já vão ter outros segmentos que vão ter um regime tributário diferente do que está sendo proposto, né? Então, instituições financeiras, atividades imobiliárias, por exemplo. E você vai ter a manutenção do Simples Nacional e do regime favorecido da Zona Franca de Manaus. Tudo isso significa renúncia. Portanto, a alíquota base do IBS da CBS já chegou em 27% nas simulações feitas, começou com 20%. Aí não, vamos incluir agora essa renúncia. Vai para 21%. Aí mais essa, 22%. Já estamos em 27. Tem um termo na política, são as jabuticabas, né? Vão incluindo umas coisinhas ali, tá de um jeito, aí no final fica muito diferente. Em que fase a gente está desse trâmite? Porque, aparentemente, para a opinião pública, isso já tinha sido fato consumado, mas não é exatamente assim. Então, como é que a coisa funciona, pessoal? Pablo, primeira coisa, a gente precisa alterar a Constituição Federal para que ela passe a prever esses tributos novos. Enquanto eles não tiverem na Constituição, não há que se falar em cobrança de CBS, de IBS ou de imposto seletivo. Então, o que está se discutindo agora é a PEC 45 ajustada. O que é PEC? Projeto de Emenda Constitucional.
Então, aprovada a PEC, e a ideia é que ela seja aprovada até 31 de dezembro, a Constituição vai ser alterada para passar a prever esses novos tributos. No ano seguinte, 2024, o Congresso vai ter que sentar e discutir uma lei federal, que a gente chama de lei complementar, definindo a espinha dorsal desses tributos. O que é que eles vão tributar, quando, onde, quanto, quem vai pagar. Vai nos pormenores. Vai nos pormenores, naquele esqueletão. Depois desse esqueletão aprovado pelo Congresso, a Receita Federal vai ter que regulamentar a CBS e os estados e municípios o IBS. Então, ano que vem, nós vamos estar, se a emenda for aprovada esse ano, nós vamos estar discutindo principalmente essa lei federal que vai traçar todas as diretrizes, todos os aspectos importantes, o esqueleto, a espinha dorsal dos dois tributos. Por tudo que você está falando, eu confesso que eu estou preocupado com os municípios. Ninguém está olhando para os municípios, não? Olha, os municípios se organizaram, fizeram uma frente muito bacana e foram ao Congresso e apresentaram uma terceira PEC, dizendo o seguinte, olha, juntem os tributos federais, bacana, é só a União que cuida deles mesmo, ela não tem que discutir com ninguém. Mas no caso do ICMS e do ISS, vamos manter os dois. Vamos melhorar essa legislação, vamos uniformizar, vamos padronizar, vamos nacionalizar a legislação do ISS e do ICMS. E eles vão ficar bem mais modernos. Por que isso, Pablo? Porque hoje, quando você fala do tributo estadual ICMS, que tributa mercadorias e alguns serviços, embora você tenha uma espinha dorsal, uma lei federal, infelizmente, o nosso sistema tributário dá alguma liberdade para que os estados legislem em relação a alguns aspectos. Por exemplo, qual vai ser a alíquota interna do estado da Bahia? Ainda não se sabe. Aqui é 18, do ICMS, hoje. Inclusive vai ter um aumento. Vai ter um aumento. O estado pode fazer isso, né? Aí você tem estado que é 19, outro que é 17. E, além dessa liberdade, você tem obrigações acessórias, essa burocracia para cumprir a obrigação, que cada estado pode ter uma diferente. Então, hoje a gente diz que nós, na verdade, temos 27 legislações do ICMS. Cada um estado, cada uma federação. E do ISS, 5.564, porque são 5.564 municípios. Então, a ideia dos municípios é, olha, vamos padronizar, vai ser uma legislação só, todas as mesmas obrigações acessórias, o mesmo tipo de nota fiscal, no ICMS também, vai ficar bacana. Então, os municípios, eles estão realmente preocupados e fizeram uma força-tarefa, mas, pelo que a gente está vendo, eles estão sendo o voto vencido. Vamos aguardar para ver como vai ser a condução dos parlamentares, dos legisladores nisso. Eu percebo, Arnaldo, que você se debruçou muito sobre o tema, investiu tempo e conhecimento para entender a fundo, mas nem todos os profissionais que estão nessa área vão ter condições de, em pouco tempo, como você, com sua capacidade intelectual, de pegar todos os detalhes. A gente vai ter, então, uma fase grande de requalificação desses profissionais. Eu disse hoje na palestra, eu fiz 5 palestras aqui na Bahia, né? Eu tô achando que você quer voltar para a Bahia, viu? Rapaz, olha, se meus conterrâneos me ajudarem, olha que eu volto. Olha aí. Ó. Eu fiz palestra no Rotary Clube da Bahia, no Desem Bahia, na Associação Comercial da Bahia, fiz no Grupo Empresarial Civil, construtora do Dr. Eduardo Valente, e fiz no Grupo Movesa, né? E hoje eu fiz virtualmente para um grupo grande lá, que a sede é em Manaus. Há muita gente interessada, então, nesse tema. A gente vai ter, eu disse para eles, olha, nesses 10 anos, principalmente, vocês vão ter que investir em tecnologia, porque, veja, as empresas têm hoje sistemas informatizados, né, que vão ter que continuar a existir e você vai ter que acoplar, talvez, um módulo extra para esses novos tributos ou até ter um sistema separado, né? As pessoas que hoje já têm dificuldade de entender o que existe hoje
vai continuar com essa dificuldade e vai ter que aprender com a lógica desses tributos novos. Então, vai ter investimento em tecnologia, em programas, investimento em consultoria, investimento em assessoria jurídica, né? E mesmo assim, a empresa está correndo risco. Eu até brinquei lá e falei assim, olha, consultores como eu serão um mal necessário, no mínimo, nos próximos 10 anos. O pessoal deu aquela risada de desespero, né? Falou assim, Arnaldo, eu digo, é um mal necessário. Por quê? Porque sozinhas, elas não... Porque assim, eu não sou mais inteligente do que ninguém, mas eu fui treinado, eu estou há 34 anos nessa área, eu fui treinado para ajudar, para assessorar. Né? Eu acompanho a legislação diariamente, né? Eu circulo pelas empresas, então tem um benchmarking, olha, eu já vi como é que aquela empresa resolveu. E as pessoas da empresa estão ali envolvidas com o dia a dia, às vezes não tem tempo de acompanhar a legislação e às vezes acham que entenderam e não entenderam, que o entendimento do fisco não é aquele. Então, esse auxílio externo é investimento. Porque se você não fizer, você pode receber um auto de infração que você perde o rumo de casa. Que custa muito mais. Muito mais do que fazer a coisa preventivamente. Só vou fazer um complemento. Você falou assim, consultores como eu são mal nessa... Nem todo consultor é como você. Aliás, muito ao contrário. Você está na minoria do aspecto do consultor que entende do assunto e consegue traduzir bem, com leveza, mas com um sinal de alerta, que tem um sinal de alerta grande aí. Tem. Como eu comecei a conversar com você, Pablo, se tem uma coisa que mexe no caixa das empresas e no bolso das pessoas, são os tributos. Aliás, o Benjamin Franklin, um grande político americano, já dizia que só tem duas coisas certas na vida: morrer e pagar tributo. Para isso. Você acordou de manhã, acendeu a luz, está pagando tributo. Você vai escovar o dente, na escova de dente tem tributo, na pasta de dente tem tributo, na água tem tributo. Você vai tomar café, tem tributo no café, no pão, na manteiga, no queijo, em tudo. Aí você veste a roupa, tem tributo na roupa. Aí você pega seu carro, tem tributo no carro e tem na gasolina. Então, e a empresa também, se ela está operando, está comprando, vendendo, prestando serviço, tem tributo. Então, afeta pesadamente o caixa e pode fazer a diferença, o tributo, entre o lucro e prejuízo. Principalmente quando a empresa está num segmento de negócio onde a margem é muito apertada. Então, é um investimento fazer um trabalho preventivo na área tributária. Você precisa de uma boa gestão do dia a dia e de um bom planejamento, olhando para frente. Então, tem esse pacote aí da reforma tributária. Qual é o efeito na minha empresa? Você tem que começar a simular, tem que começar a pensar. Por quê? Essa proposta aprovar, olha, só para ter uma ideia, tem centros de distribuição de empresas no Brasil que estão em locais que você olha assim e fala assim, poxa, do ponto de vista logístico, não faz muito sentido estar aqui. Então, por que está ali? Incentivo fiscal. E acabando o incentivo, até a geografia vai mudar. Vai mudar. Centros de distribuição vão sair de onde estão. Não tenho a menor dúvida, porque no Brasil de dimensões continentais, né, com um sistema de movimentação de cargas fundamentalmente baseado no modal rodoviário, o custo logístico é gigantesco. Então, quando você faz um plano de negócios para ver onde você vai colocar a sua empresa, onde você vai colocar uma nova planta, você tem que olhar várias coisas, mas principalmente custo logístico e incentivo fiscal. Então, quando você vê uma empresa que poderia estar em São Paulo e se instala lá no Pará, por exemplo, ou aqui na Bahia, ou no Acre, ou em Pernambuco, certamente no projeto fica demonstrado qual vai ser o aumento de custo por não estar mais próximo dos grandes mercados fornecedores e consumidores. Tem um custo que aumenta. Poxa, então, eu tive um aumento de 100. Eu tenho que ter uma redução de carga tributária de mais de 100. Porque vamos dizer que eu ganho 150 no tributo e aumento 100 no meu custo e ainda estou ganhando 50. Senão eu não vou. O empresário não vai sair só por amor ao Brasil, colocar a sua empresa num local onde ele está longe de mercado de matérias-primas, mercado consumidor, mão de obra qualificada, um custo de transporte gigantesco. Por que ele faria isso?
Rapaz, eu vou falar uma expressão aqui que os jovens usam. Você alugou uma cobertura na minha cabeça agora. Eu juro a você. Agora você abriu uma interrogação, porque vai ser um desafio para os governos estaduais, municipais, conseguir manter as plantas que estão lá, porque não vai ter mais essa lógica das isenções e dos benefícios, pelo que você está falando. Não, porque a ideia é acabar. É trocar incentivo fiscal por recurso orçamentário. O que é recurso orçamentário? Fundo, estão sendo criados alguns fundos. Fundo de Desenvolvimento Regional. Então, ao invés do Estado conceder uma renúncia fiscal, ele vai, de alguma maneira, acessar ou fazer as empresas acessarem esse dinheiro, que deve ter um custo muito barato, para poder atrair. Porque ele não vai ter mais incentivo fiscal a partir de 2033 para atrair ninguém. Então, vai ser recurso orçamentário, vai estar no orçamento. E isso está gerando um estresse enorme nos estados. Eu imagino. Agora principalmente estados do Norte, Nordeste e do Centro-Oeste também. Por quê? Porque quando você olha o ranking dos PIBs de cada estado, o PIB de São Paulo, são 27 unidades federativas, o PIB de São Paulo é 1/3 do PIB do Brasil. Muita concentração. 1/3. Se você somar o PIB de São Paulo, do Rio e de Minas, 50% do PIB. Sabe qual é o último colocado? Roraima. O PIB de São Paulo é 150 vezes maior do que o PIB de Roraima. A Bahia, o maior PIB do Nordeste. O PIB de São Paulo é 8 vezes maior do que o PIB da Bahia. Então, nós somos um país muito diferente do ponto de vista econômico e, consequentemente, social. É por isso que existem tantos incentivos fiscais, principalmente na região norte, que além de você ter redução de imposto de renda, você tem incentivo de PIS, COFINS, IPI, imposto de importação, ICMS. Porque quem em sã consciência vai lá botar um negócio? E a gente precisa povoar aquela região por uma questão até de segurança nacional. Existem 600 indústrias no polo, na Zona Franca de Manaus, porque é um paraíso fiscal e tem que ser. O custo do frete de um container de 40 pés de Manaus para São Paulo é maior do que da China para São Paulo, Pablo. Você matou a charada aí agora. A resposta está aí. Quem é que, em sã consciência, escolheria estar em Manaus do que estar na capital paulista? Ou até no interior de São Paulo? Eu, como baiano, fui morar em São Paulo, eu fiquei maravilhado quando eu cheguei lá em 2000. Rapaz, as cidades do interior parecem capitais nordestinas, com faculdades de ponta, com aeroporto, com no mínimo uma fábrica. 80% das indústrias do Brasil estão em São Paulo, Pablo. Você vai para o extremo norte, é uma riqueza gigantesca, é outro país. Você resumiu tudo. Arnaldo Marques, professor, escritor, PhD e, quem sabe, colaborador, colunista aqui da Aratu em breve, quando ele fixar domicílio de novo aqui em nossa Bahia. A gente está aguardando você. Será um prazer escrever. Eu escrevo artigos, eu escrevo livros, né? E o que eu puder fazer em termos de contribuição para Salvador e para a Bahia, pode ter certeza que, como baiano, eu terei o maior prazer. Porque se eu circulei tanto e circulo e consegui, tanto no campo profissional como acadêmico, aprender muita coisa, por que não compartilhar, principalmente com meus conterrâneos? Isso é sempre um prazer, Sua presença sempre é bem-vinda e a gente sempre aprende muito com a sua chegada aqui. Obrigado. Seja bem-vindo. Olha, na próxima vez que você voltar na Bahia, seja em definitivo ou não, eu queria que você viesse aqui novamente. Com certeza estarei aqui, com o maior prazer. Obrigado. Arnaldo Marques foi nosso convidado de hoje aqui no Linha de Frente. Eu agradeço a todos a participação e até um próximo encontro.